Fala pessoal, boa noite, boa noite. Legal, que bom ter vocês aqui. Fala meu amigo. A convidada de hoje é a convidada mais especial da minha vida. É minha mãe. Vamos fazer essa live, vamos bater esse papo sobre toda essa trajetória que construímos juntos. Olha aí o pessoal entrando. Jubinha, um abraço Jubinha. Marcão, um abraço. Pimentinha, um abraço. Só esperando a mamãe chegar aqui para começar essa live com ela. Estou muito feliz, muito orgulhoso. Para minha mãe é um desafio estar aqui e ter essa exposição virtual, mas ela, como é uma pessoa que quebra desafios, é uma pessoa que já provou na sua história que fez muito e continua fazendo, ela vem com a gente hoje para acrescentar muito aí, a gente conversar muita coisa boa. Aí, minha mãe entrou, vou chamar ela para dividir a tela aqui. Aqui, legal. Tamo junto, Marcão, vai ser sim, cara. Desafio. Olá, boa Que noite. linda! Boa noite! Saudades! É um prazer Verdade, muito né? grande estar aqui hoje com todos vocês. Que legal, que legal. Mãe, o pessoal tá entrando aí, ó. Tem bastante gente entrando já. E Olá! quero te falar que é uma das lives mais especiais que eu já fiz aqui. Foi passado o link para você. Vê com a Carol qualquer coisa se você. O Tá pai ao tá vivo, servindo viu, um cara? chazinho aqui, ó. Meu pai que tá aí do lado, Veio trazer um chazinho aqui para mãe. pra ver se fica mais calma, né? Te conheço. Uhum. Mãe, bom, para quem não me conhece, a Ariane Bortolin é minha mãe. E Prazer para todo mundo. a gente É um vai prazer contar muito toda essa grande estar história aqui. juntos, né? Ela na perspectiva dela como mãe e eu, conforme ela for falando, eu vou dando a minha perspectiva de filho, porque às vezes a gente tem um olhar diferente, por um outro ângulo, e agora trazendo a minha mãe a gente consegue fechar muitos pontos dessa história, principalmente, né, mãe? A infância ali, essa fase que a gente não lembra muito, até um pouquinho antes de 3, 4 anos, dali para frente eu começo a lembrar de mais coisas, eu tenho mais clareza, mas até 3, 4 anos eu lembro de muitas poucas coisas e aí vem a minha mãe para complementar essa história que a gente vai contar hoje, que muitos aqui conhecem. Olha quem está aqui, mãe. Realdinho Bortolim. Bortolim são tops. Legal, legal demais. Então, mãe, vamos lá. Eu queria começar te fazendo uma pergunta, né? Como que foi, assim, do meu nascimento até o diagnóstico de paralisia cerebral? Como é que foi a nossa vida até chegar nesse ponto? Veja só, em relação ao diagnóstico, o diagnóstico ele demorou um pouco. Como Samuel nasceu prematuro, para quem não sabe, o Samuel ele veio de um parto gemelar e ele nasceu com 6 meses e meio, quase, faltava 2 semanas para 7 meses. E então a situação assim que a gente viveu com Samuel os primeiros meses sempre ficou preso na situação de uma prematuridade. Então, na verdade, a gente via que faltava alguns movimentos, que faltava o desenvolvimento normal de uma criança, mas enfim, cada vez que a gente percebia alguma situação, sempre ficou preso, inclusive até com o diagnóstico dos médicos e coisa que ia recuperar, ia recuperar. Então a gente não foi atrás na época de um diagnóstico mais específico. Enfim, a gente foi observando tudo isso
Então, devido a toda essa situação, a gente demorou para obter esse diagnóstico. Na verdade, o teu diagnóstico que veio com a paralisia cerebral foi, você tinha 1 ano e 1 mês mais ou menos. Foi quando a gente recebeu o diagnóstico de uma forma assim muito com pouco conhecimento na época, não é? Então não se sabia e como que era, o que significava todos aqueles termos. Eu obtive uns termos muito técnicos e que, no meu parecer, quando eu recebi esse diagnóstico, eu não mensurava realmente como era, né? O fato, não tinha noção e nem ideia do que seria tudo aquilo. Então, para mim, na minha concepção, na visão que eu tinha, era simplesmente o tratamento era uma fisioterapia e era o que eu imaginava. Bem, faz uma fisioterapia e tá tudo certo, né? Até se encaminhar e tomar consciência depois, mais tarde, foi onde eu comecei a buscar muitas bibliografias em relação a tudo isso. E aí onde veio o choque no dia, quando eu comecei a estudar tudo dentro das condições que eu tinha, né, e as bibliografias que tinha, que não se tinha essa facilidade de hoje, de a gente buscar todos os recursos que tem, tudo. Quando eu li a palavra paralisia cerebral irreversível. Essa, eu digo assim, acho que foi o meu maior choque de todo o percurso que a gente teve quando eu li essa palavra irreversível. Então foi um choque, né? Mas assim, até 1 ano de idade, você, Samuel, você era uma criança super alegre, assim, apesar de ter vários atrasos na parte cognitiva, tudo, a gente sempre focado naquele ponto que era em função de uma prematuridade, né? Até assim, então, realmente ver. Só que assim, quando eu percebi, no meu intuito, eu falo assim, uma mãe, ela tem uma intuição muito forte. Ela, por mais que ela queira muitas vezes assim, não ver, não querer perceber, não aceitar determinadas situações, não proposital, mas por várias razões que levam ela a ter esse tipo de sentimento, no intuito, ela sabe o que se passa. Ela sabe que algo não está certo, né? E então, assim, eu no meu íntimo, assim, na minha percepção, eu via que não estava certo. Então eu te levava, assim, levava em médico, pediatra e sempre aquela situação, mãe, calma, mãe, né? Vamos esperar, ele vai recuperar e tal. Até então, assim, foi uma caminhada longa até chegar nesse diagnóstico. É, foi passado assim por muitos médicos, muitos pediatras assim a situação pelo qual onde a gente morava com muita dificuldade também, né? De profissionais dentro da área, mas enfim, o choque eu acho que para todas nós mães de crianças especiais, de filhos especiais, quando a gente tem esse diagnóstico, ele é muito doloroso, né? Então, é uma coisa assim, bem doída mesmo, né? Então, Imagino, né, mãe, que é uma coisa que nenhuma mãe, nenhum pai espera, né? Eu tive filho há pouco tempo, a gente sempre espera que corra tudo bem e tal. Então, eu digo assim que é uma coisa que as pessoas elas têm que se preparar depois que o desafio se apresenta, porque antes ninguém está preparado para acontecer. E aí, eu queria te perguntar outra coisa aqui. Qual foi a importância de você continuar indo atrás desse diagnóstico mais assertivo quando você já tinha até
conversado com alguns médicos, alguns profissionais da área da saúde, eles falavam, não, deixa, espera mais um pouco, e talvez nesse espera mais um pouco poderia perder algumas etapas importantes, né, mãe? Qual foi a importância, assim, de você ter ouvido o teu instinto, de você ter continuado procurando para realmente saber o que que era e saber como tratar? Eu vejo assim, ó, várias situações que a gente que acontecem com a gente quando a gente tem uma determinada, passa por uma determinada situação, tem uma determinada notícia que a gente não gostaria e tem vários tipos de comportamento que eu digo assim, as emoções e os sentimentos são coisas muito fortes. Então é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito ímpar, é uma coisa que a gente não pode se basear muito, nossa, aquela pessoa tomou tal decisão, a outra tal e tal. Eu sempre coloco assim, ó, que existe duas situações para que a gente possa sentir o estado que a gente está, no sentido assim de tomar alguma decisão com os problemas. Eu me lembro que quando eu tive esse diagnóstico, fui atrás e pesquisei e vi e li essa palavra irreversível. Foi um choque para mim, mesmo porque eu já vinha com uma dor muito grande, que foi a perda do irmão, né, Samuel, teu irmão, de um filho. Eu acho que Sim. é um sentimento extremamente doloroso para uma família. E a gente passou tudo isso, né, meu filho? Você no momento sem muita consciência, mas com o tempo, a maturidade, a gente existe esse sentimento, eu digo assim, ele não se apaga, mas a gente sabe administrar e lidar com ele, né, de diversas formas. E só deixa eu fazer E um parênteses aqui, mãe, porque o é, Wagner acabou de entrar, até comentou aqui, e uma coisa que, por mais que, assim, meu irmão faleceu com alguns dias de vida, né? E uma das coisas que me fez entender isso com a maturidade, com tudo, foi também a constelação familiar que eu fiz com o Wagner aqui, que está nos acompanhando. Mandou um boa abraço para noite, você. Wagner, tudo bem? Prazer estar com Então, você. é o que você falou, naquele momento, às vezes eu não tinha consciência, mas a gente sabe e entende que hoje a gente sente falta de alguma forma, e aí a gente vai contar isso mais para frente, que depois eu tive outros irmãos e eu sempre senti a necessidade, né, mãe, de ter irmãos. Necessidade. Mas isso a gente vai falar mais para frente um pouquinho, pode ir dando segmento aí. É. E então, assim, como eu disse, eu já vinha com uma dor, mas eu me lembro que naquele momento do diagnóstico, depois que eu passei um estado vamos dizer assim, de choque, e a gente entra no estado de choque mesmo, né? Eu me lembro que eu tive um pensamento que me veio assim, eu tinha duas, ou eu vi o entendo ela, ou eu me desafiar com ela. E Mãe, só um minutinho que para mim tá travando aqui. Para mim travou, eu não tô nem te escutando. Teu áudio tá travando. Hein? Vocês estão ouvindo bem, gente? Como é que estão? Travou para vocês também? Se alguém puder, comenta aí pra gente. Ainda, agora parece que tá melhor. Pode ir. Oi, agora melhorou um pouquinho, mãe. mas vocês estão ouvindo? O pessoal que está assistindo está me ouvindo? Tá tudo ok? Para mim aqui melhorou, mas a imagem tá um pouco embaçada. Tá travando para todo mundo, mãe. Ah, Espera um então a gente pouquinho para voltar, vamos porque esperar um pouquinho. tá todo mundo comentando que travou aí. Vamos esperar um minutinho. Pronto, parece que estabilizou agora.
Pronto? Pronto, pode continuar, mãe. Então, naquele momento, que nem eu estava dizendo aqui, como eu já vinha naquele momento de muita dor e muito sofrimento quando eu tive o diagnóstico, me veio depois. Eu fiquei muito pouco tempo. Eu, na verdade, assim, eu não tenho muita noção, mas parecia que tinha sido uma eternidade. Mas eu, assim, foi um período muito curto. Eu me lembro que foram 2, 3 meses que eu tive essa percepção de me fazer uma pergunta assim, ó, mediante toda a dor e sofrimento, a gente tem duas opções para poder enfrentar tudo isso. Ou você permanece fortemente naquela dor e vive aquilo por um período muito longo, ou você não aceita ela e resolve. Tipo assim, eu vou lutar contra tudo isso, sabe? E assim, ó, desde a primeira vez que eu tive esse pensamento, que esse pensamento veio forte comigo, naquele momento eu vi que eu nunca e jamais, eu me lembro até hoje, você era um bebê e eu fiz uma promessa dizendo assim, eu nunca vou desistir por você, meu filho. E assim, foi uma coisa assim muito forte, muito divina, muito sagrada, que na verdade a gente não sabe de onde que vem essa força, essa, essa situação. E você sabe que você teve vários momentos que eu já falei para você isso, filho, eu nunca vou desistir de você, né? Mas aquilo foi muito forte, foi muito intenso e foi toda essa. E eu acho que foi tudo isso só de te ver, de te olhar, de ver, viver aquilo, todo aquele momento que me trouxe toda essa força. E eu acho assim, eu acho que tem muitas coisas que vêm de caráter, vêm da personalidade da pessoa, e eu acho que tá tudo certo para qualquer tipo de mãe, né? Eu vejo assim, porque às vezes eu noto que tem mães que elas ficam muito inertes mediante a situação, mas isso não está errado, está tudo certo. Basta se ela vê que ela precisa um auxílio melhor, uma ajuda melhor para poder enfrentar aquilo, ela tem que buscar. Ela tem que buscar tudo isso, porque isso é uma coisa muito pessoal. E a intensidade da dor, do sofrimento, é uma coisa muito pessoal de pessoas. Então, por exemplo, tem pessoas que por uma pequena situação vivem um drama, dramatizam aquela situação e tem a intensidade do sofrimento da mesma mãe que perdeu um filho. Então, é uma coisa muito relativa a tudo isso, né? É uma coisa muito ímpar, muito própria da pessoa, das circunstâncias, e eu acho que está tudo certo, só que o que que eu percebo assim, toda essa nessa vivência que a gente teve com tudo isso, eu tive várias ocasiões de pessoas que todo mundo, assim, pessoas que sabiam que tinham uma mãe, uma amiga com um filho com deficiência, com um filho especial, com qualquer coisa, as pessoas me procuravam e diziam: Nossa, Ariane, eu vou pedir para ela vir para conversar com você. E eu, assim, ó, muitas vezes eu fiquei muito, muito disponível, muito aberta para tudo isso. E era a coisa que eu mais queria, era poder trocar uma ideia com, com as mães, com as mães que passavam a mesma situação que eu, que viviam a mesma dor que eu. Isso foi uma coisa que eu realmente foi muito difícil para mim. Eu nunca tive acesso com isso. Eu nunca tive muito essa procura. Depois de muitos anos, sim. Mas quando você era pequena, eu não tinha eu não tinha como compartilhar esse sentimento que eu tinha, essa dor que eu tinha. Porque quando a gente tem, hoje eu coloco assim, que eu acho muito importante na vida, quando a gente tem uma notícia dessas, uma colocação dessas, quando o médico vem e diz: Olha, você é mãe, teu filho tem um problema, teu filho é especial, tem tudo, a gente não quer isso. E eu tenho a certeza que todas
as mães aqui que hoje, que estão aqui me ouvindo, ninguém quer isso. A gente não é obrigada a querer isso. Eu sei que isso, para quem está me ouvindo, pode ser extremamente impactante no momento. Eu quero dizer que a gente não quer isso no momento que a gente tem essa notícia. Só que a gente constrói uma realidade tão ímpar, tão grandiosa, quando a gente sabe lidar com isso, com essas situações, que a gente depois, bem mais tarde, a gente vai sentir realmente o que tudo isso significa. Porque, como eu já disse, meu filho, para você várias vezes, e hoje quero dizer para muitas mães, para quem está nos assistindo aqui, tudo, eu tive poucos mestres na minha vida, mas o meu maior mestre foi você, Samuel. Você foi meu mestre, porque você me ensinou com as tuas diferenças a eu viver, a eu entender o sentido da vida, das coisas, de tudo. Mas assim, ó, quando eu tive aquele diagnóstico, eu não queria. Eu tinha o direito de não querer, porque foi muita dor. Então, eu penso que eu vejo que hoje muitas mães e pais assim, eles sofrem esse conflito porque eles têm vergonha de dizer que eles não queriam isso. Eles não queriam que esse fato fosse dessa forma, né? E quando a pessoa começa a entender, a ver, a despertar, porque o amor se constrói. E essa caminhada foi a coisa mais linda, foi uma construção muito grandiosa, né? Eu digo. Então eu falo assim, na vida a gente aprende mediante essas situações, porque quando tá tudo certo, parece que a gente fica muito acomodada com as coisas, né? E a gente realmente acaba indo buscar as necessidades de acordo, de acordo com os fatos que vão ocorrendo, que a gente, como quem diz, quando tem o problema que a gente resolve ir buscar soluções, né? E tudo isso é um crescimento, né, meu filho? Demais, né? Demais. Eu só tenho a agradecer você por nunca ter desistido, agradecer o pai também, que trabalhou muito, que fez muito também pela família, mas quero falar com você que é mãe, você que a gente entende que às vezes você vai se sentir cansado, a gente entende que às vezes dá vontade de sumir do mundo e ter um, dois dias de paz, dormir bem. A gente entende tudo isso, mas não desista dos seus filhos, porque até hoje, quando a minha mãe fala isso, para mim é muito forte, porque eu sei que eu consegui tudo isso por causa da minha família, por causa da minha mãe, por causa do meu pai. E eu sei que se ela não tivesse feito isso tudo, eu não teria construído outra parte da minha história que foi construída na vida adulta, mas que a base foi feita ali quando eu era criança, quando eu era um bebê, e a base no sentido até de acreditar. Eu fui, pela condição de vida que eu tive, condicionado a acreditar no impossível. E aí, quando você acredita no impossível, que é impossível andar, você anda, você começa a acreditar também que outras coisas que são impossíveis, você tem a capacidade. Então, assim, mãe, eu só tenho a te agradecer mesmo, porque eu sei, eu entendo muita coisa que a gente passou. A gente está falando, eu nasci no ano de 88, então era muito diferente a medicina, era muito diferente o conhecimento dos profissionais, era muito diferente a maneira como a gente tinha acesso ao conhecimento. Quando minha mãe falou de livros de paralisia cerebral em 88, a grande parte dos livros que falavam sobre paralisia cerebral eram em inglês, e naquela época muito menos gente falava inglês do que hoje. Então, assim, foi tudo muito difícil, mas no meio dessa dificuldade foi que a gente foi criando anticorpos, foi que a gente foi criando resistência. E isso tudo, essa garra, essa força que minha mãe teve por um lado e que meu pai teve por outro lado, isso passou para mim muito. Então é por isso que eu até hoje sou um adulto que acredito no impossível, que acredito no improvável, porque a gente juntos viveu isso e quebrou isso várias vezes nessa trajetória.
Muito, muito obrigado, mãe. Eu gostaria muito até de colocar uma situação aqui eu percebo que, que acontece hoje, por exemplo, assim, a paralisia cerebral, ela abrange um sistema tão intenso, vamos dizer assim, e tão diverso, né? Que, que eu coloco assim que em muitos diagnósticos que a gente tinha, que a gente teve no percurso todo, sempre ficou na dúvida do sistema cognitivo. Então, para as mães que aqui estão me ouvindo, não sei, eu até quando o Samuel tinha 7 anos de idade, a gente notava que ele tinha uma percepção das coisas, ele tinha um raciocínio lógico de tudo, assim, mas assim, uma dificuldade muito grande de aprendizado, uma dificuldade muito intensa na parte da fala, e assim, e eu sempre acreditei, eu me lembro que ele não acompanhava na escola, as professoras até diziam, ele não vai ter condições, ele vai ter que ir para uma escola especial, mas no meu íntimo, na minha percepção, no meu sentimento que eu tinha, eu sempre dizia, não, ele entende, eu sempre acreditei que ele entendesse. E hoje eu vejo, assim, muitos deficientes que por essa razão semelhante ao que Samuel passou, que você passou, meu filho, eles não foram, muitos não foram alfabetizados. Por quê? Porque não se sabia, não se tinha como medir essa parte cognitiva, né? Então, muitas coisas foram deixadas e até hoje eu percebo isso. A gente teve até uma experiência, né, Samuel, uma vez com uma mãe que com um tratamento espetacular, super intenso, com os melhores profissionais. A criança tinha uma idade assim, já dentro da idade de aprendizado, os pais não sabiam responder se a criança tinha um problema cognitivo, os profissionais não sabiam, e eu me lembro que eu disse para essa mãe: não desista, não desista, porque Samuel era assim. Tanto é que eu gosto muito de comentar um fato que o dia que eu fiz a mudança dele, que ele saiu, quando ele terminou os cursos dele, das duas faculdades, o máximo que eu achei dele foi um caderno com uma única linha, que era o que ele escreveu durante dois cursos Eu universitários. usei um caderno por 5 anos das Então, duas assim, ó, faculdades, porque, na verdade, Samuel eu nunca levava o escreveu. caderno para cumprir o protocolo, porque eu não tinha coordenação motora para anotar o que estavam Não falando, pelo menos tinha, naquela então velocidade. ele nunca acompanhou, então assim, tem muitas histórias nesse caminho que a gente foi criando e desenvolvendo para que pudesse trazer resultado. Sim, E eu acho assim, existem muitas coisas que são importantes, são pontos simples que não podem ser esquecidos e que nem sempre a gente tem uma orientação médica por uma devido à complexidade que é a paralisia cerebral, porque não é só a parte motora, pega a parte visual, a parte cognitiva, é uma série de coisas que é um conjunto todo que, na verdade, eu acho que falta muita coisa para poder ter uma forma, porque o diagnóstico ele não é feito através só de exames, ele não é. Então, às vezes, a mãe, ela que convive com a criança, ela entende melhor, ela sabe melhor, e às vezes a criança, no momento de uma consulta, ela não relata exatamente aquilo que é o potencial que ela pode dar naquele momento. Então, acaba sendo que existe muitas controvérsias dentro dos diagnósticos. E isso não é eu não digo que não é não é um equívoco do profissional, são momentos e formas como
funciona a todos, né? Aquele momento, Sim. aquela. Porque eu vejo, lembro muitas consultas que eu ia com o Samuel quando ele era criança, ele chorava a consulta inteira, sabe? Ou ele fazia coisas absurdas que eu dizia assim: meu Deus, ele não é a criança que eu conheço. Então, assim, distorcia muitas informações que ali eu queria dizer. E eu me lembro que isso, assim, as coisas que eu percebia não era o que realmente às vezes estava ali. Então tem muitos pais que acabam desistindo e eu aconselho assim, ó, nunca desistam. E mesmo a gente sabe que existe situações bem mais graves, apesar do Samuel ter um diagnóstico de uma triplegia espástica de moderado para grave, que com condições praticamente zero na época, nos deram que ele não iria andar, não iria caminhar, não iria gatinhar, com todos esses diagnósticos, né? Não iria E falar, né? ia falar. Então, assim, teve muitas situações e muitas estratégias que foram por uma situação bem perceptiva mesmo, que foram trabalhadas no momento muito, muito, muito certo. Que eu vejo até hoje muitas mães às vezes acabam trazendo assim, deixando de fazer alguns recursos que são no momento certo, na hora certa. E uma das coisas que eu achei assim que foi desenvolvido muito, muito em você também, que foi uma outra percepção que a gente teve, eu e o teu pai, foi na parte cognitiva, que em função de uma orientação, né, que a gente buscou, a gente conseguiu aproveitar o momento do teu crescimento, desenvolvimento ósseo, tudo para colocar um aparelho. Você tinha de 3 a 4 anos de idade, onde conseguiu trazer e facilitou demais a tua dicção hoje, que jamais alguém poderia imaginar que você Sim. poderia ser um palestrante e ter essa dicção quase que perfeita hoje, vamos dizer assim, e que não era. Então, às vezes, muitas pessoas, quando te olham da forma que você é hoje, pode dizer, não, mas o meu filho não pode ser assim, porque meu filho, meu Deus, meu filho está muito longe disso. Então, eu quero dizer, não, o Sam era muito longe do que ele é hoje. A distância do quadro era muito grave. Ele não falava, ele demorou muitos anos para falar, muitos anos para caminhar, com um estrabismo muito intenso. E tudo isso foi trabalhado tudo através da fisioterapia, da intensidade. Então, eu digo assim, mãe, existe coisas que têm que ser desenvolvidas na hora certa, né? Eu acho que eu sei que hoje muitas mães não têm condições físicas, talvez emocionais, de trabalhar, mas isso não importa, tá tudo certo. Hoje existe N profissionais fantásticos, maravilhosos. Eu optei por fazer pela necessidade, então quem fez e quem eu não tinha os recursos que hoje tenho, não tinha profissionais à disposição, porque a gente mora, eu ainda continuo, né, não sou, e na época, aqui em Barreiras, a cidade que eu moro, não se tinha profissionais. Então, assim, acabou que eu comecei a sempre a buscar conhecimento, desenvolver, busca me aperfeiçoar dentro daquilo pela necessidade. Mas hoje não quer dizer que uma mãe precise fazer isso, porque hoje tem N recursos. Mas eu digo, às vezes, o mais importante é tomar decisões na hora certa, no momento certo. Talvez isso eu acho que o que mais fez diferença para você foi as decisões certas no momento certo. Ó, mãe, Né? tem Você perguntas legais aqui. Tem perguntas legais. Deixa eu achar uma que ficou para trás aqui. Ó, da Elaine.
Ele chorava muito nas terapias. Minha filha de 1 ano e 3 meses só chora, se joga para trás e grita de bravo. Eu já sei a resposta, mas pode responder você. Elaine, Elaine, veja só. Eu aprendi a desenvolver eu não sei como é que eu poderia dizer isso. Vamos dizer assim, ó, eu me tornei uma mãe treteira, vamos dizer um termo bem. É como manipular tudo isso. Porque, na verdade, existe uma, eu digo, uma intuição de uma psicologia muito grande atrás de tudo isso. E eu me lembro que eu era muito criativa para poder fazer todas essas atividades, essas coisas que eu poderia. O Samuel até pode dizer muito. Eu acho que ainda ele lembra algumas situações, claro, não quando bebê, mas assim, ó, tudo aquilo que é cansativo, que é obrigatório, se torna muito ruim. E eu acho que como eu trabalhava eu mesmo com o Samuel, então eu procurava acertar a hora e o momento certo. Porque veja só, quando você marca um horário para uma fisioterapia, exatamente naquele horário, não é o horário que a criança ela está disponível a fazer aquilo. Então, a coisa que eu mais percebo é hoje essa obrigatoriedade, essa intensidade de tudo, porque às vezes vale muito mais 5 minutos que você fica com a tua bebê de boa, na frente de uma televisão descontraída, brincando, fazendo brincadeiras pelo qual ela nem percebe o que está acontecendo, do que talvez você colocar ela no momento que ela tem sono, está cansada, está indisposta, não dormiu legal, você querer exigir dela aquilo. Então, e isso foi uma das coisas que eu tive grande resultado. Porque, assim, claro, muitas vezes, principalmente depois, eu acho que o Samuel ele teve muito mais problema, não quando bebê. Eu me lembro que até 4, 5 anos foi muito fácil lidar com ele. E por causa disso, porque eu sempre fazia brincadeiras. Eu me lembro que quando eu trabalhava com a parte do desenvolvimento da musculatura do globo ocular, eu brincava com ele de pirata. Então precisava ficar tantos minutos com o tampão de um lado, o outro do outro. Eu fazia as figuras sempre na brincadeira. Ele não percebia que aquilo estava acontecendo. Então eu digo assim, ó, é desenvolver a arte de poder lidar com as circunstâncias no momento certo, na hora certa. Essa, vamos dizer assim, ó, essa sacada que a gente tem que ter com os filhos, que eu acho que traz um resultado muito bacana, né? Então, às vezes, talvez eu te sugerir assim, pedir uma ajuda com a fisioterapeuta, com a profissional que trabalha com a tua filha, dela poder te passar algumas coisas que você possa render aquele trabalho que talvez naquele momento, naquele horário, ela não conseguiu e você consiga, sabe? E ir sempre criando, porque com a criança, tudo que for imposto, e se ela não estiver bem, não é nem com criança, vamos falar sério, até com a gente, né? A gente não rende aquilo que a gente não quer, Isso. né? Mas respondendo agora da minha perspectiva, se eu chorava nas terapias, eu cheguei a chorar com 16 anos fazendo fisioterapia. Então, não foi nem só quando criança, porque imagine para vocês que não tem deficiência e com alongamento dói. Agora multiplica isso. Uma pessoa com paralisia cerebral, com espasticidade, que é o meu caso, dói muito. A sensação é que o músculo está queimando por dentro, que ele vai estourar qualquer movimento que faz. Então, é realmente assim, é necessário, mas é um incômodo muito grande. Por isso que tem que ter, eu digo que todo mundo que trabalha com gente, seja fisioterapeuta, educador físico, tem que ter didática. E aí você vai entender o perfil da criança. Eu estou até hoje no perfil da negociação. Olha, faz isso que você vai ganhar isso. Eu faço isso comigo mesmo. Olha, se eu treinar 1 hora, depois eu vou lá e como um negócio que eu gosto, porque o meu perfil funciona assim. Então, o fisioterapeuta, o educador físico, o profissional da área da saúde que trabalha com a criança, ele tem que entender muito mais do que a parte técnica, do que o diploma dele. Ele tem que entender de pessoas. E pessoas são diferentes, pessoas têm perfis diferentes, e aí cada abordagem vai funcionar melhor com o perfil. Mas
chorar até pela dor é totalmente normal, não só quando criança, porque até hoje dói muito fazer o alongamento. Olha, mãe, que legal o comentário da Ergovita que é a Mi e a Lê, que você conheceu lá em São Paulo, aquela vez que a gente foi jantar, as fisioterapeutas. Olá, Ariane, menina. ó, quer ver o comentário? Eu vou ler certinho o que ela fez aqui, que ficou para trás, só um pouquinho, ó. Você deveria ganhar um diploma de honra ao mérito da fisioterapia pelo que fez com o SAMU, que eu acredito sim. Eu acredito nisso. Obrigado pelo carinho de vocês sempre e obrigado por Obrigada, estar menina. participando. Olha, outra Obrigada. pergunta interessante, mãe. É, vocês Uhum. acreditam nos tratamentos intensivos de fisioterapia? Essa aqui eu vou começar respondendo, mãe. E aí depois Certo. você complementa. Olha, Eu só não entendi a pergunta. É o tratamento intensivo? Eu não isso. entendi a pergunta. São Tá, tratamentos entendi. Não que entendi. geralmente duram 5, 6 dias e são muito Entendi. intensivos em questão de carga horária. Entendi. Eu não que funcione ou não funcione, mas eu acredito em tudo que você for constante. Se você fizer um tratamento intensivo, ter um resultado e depois ter que parar 1, 2 semanas, talvez não seja a melhor estratégia, porque tudo tem que ser contínuo. Se tratando num quadro de espasticidade, que se você não fizer movimento vai regredir, vai encurtar o músculo, então tem que ter continuidade. Se você conseguir fazer um tratamento intensivo e mesmo assim depois, mesmo que seja uma intensidade mais baixa, mas continuar tendo uma intensidade, uma continuidade diária, aquele negócio de grãozinho por grãozinho, eu acho muito eficiente. Mas se você não conseguir, até porque eu sei que essas fisioterapias intensivas elas são muito caras e às vezes em 5 dias você gasta um orçamento que você teria para o mês inteiro ali fazendo uma sessão por dia, enfim. Então, eu acredito muito em continuidade, mas não adianta você jogar uma coisa muito intensiva e depois parar, achar que só aquilo por aquilo vai dar resultado, porque é legal, funciona, só que tudo na vida tem que ser uma construção, tudo na vida tem que ter uma continuidade. E até hoje, eu vou fazer 32 anos esse ano, e eu dou continuidade aos meus tratamentos, eu faço meus tratamentos até hoje, faço fisioterapia, alongamento até hoje, porque é o básico bem feito que me trouxe até aqui e ele que vai me fazer evoluir cada vez mais. Mãe, pode falar Ó, sobre isso. vou complementar aqui um pouquinho. É, essa sempre foi sempre a linha que eu trabalhei, né, com o Samuel. Eu acredito porque, veja só, todo o trabalho com a paralisia cerebral, ele é muito lento. Então, eu digo assim, às vezes você fica meses e meses para poder alcançar um objetivo, ter um resultado, tudo. E esse tratamento intensivo, eu acho que ele te traz resultados, com certeza, sem sombra nenhuma de dúvida. Só que ele é intensivo naquele momento e depois ele dá aquele espaço, né? Na maioria dos tratamentos que eu conheço, também eu não sei se seria nesse aspecto que você está se referindo, porque alguns tratamentos que na época a gente viu e hoje eu sei que não mudou muita coisa dentro da fisioterapia, eles têm algumas alternativas a mais, eles mudaram a termologia, algum termo técnico das coisas, mas enfim, a paralisia ela tem que ser contínua. Eu vejo que para você trabalhar, ela é aos poucos, pouco a pouco a pouco, com resultados muito, 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 muito lentos. E então é óbvio que tudo que você faz, tudo é positivo. Só que eu, assim, na minha percepção, eu nunca fiz nada que eu aceitasse que fosse muito radical, que eu pudesse trazer uma circunstância pelo qual eu não conseguisse mais dar continuidade, porque eu acho assim, é uma coisa muito pessoal tudo isso. Eu acho que você tem que fazer uma análise, o que que você pode, que tipo de continuidade você consegue, como você consegue
manter tudo isso para poder dar um resultado. Porque às vezes, se você não conseguir fazer uma única vez e não conseguir dar mais tarde e continuar tudo isso, ele não vai te dar um resultado. Então assim, eu prefiro assim analisar todo o contexto e hoje, se eu fosse optar por isso, optar com bastante consciência que eu conseguisse fazer e que eu não trouxesse nenhum trauma de tratamento para o meu filho, no caso. Claro, hoje o Samuel tem plena consciência, mas assim, eu não sei que idade também está se referindo à criança. Porque dependendo do tratamento, você pode traumatizar muitos sentimentos, muitas emoções, e a parte que eu mais cuidei e digo assim para vocês, foi muito intensa. Foi o lado emocional. E eu acho hoje assim, ó, se ele tivesse alcançado tudo que ele alcançou na parte física, mas ele não tivesse tido esse emocional, essa base emocional toda que hoje o Samuel tem, porque eu analiso o Samuel assim, ó, a deficiência existe, mas é no físico, não é no sentimento e nem na alma. É A como se deficiência ela não é o todo, ela faz parte do todo, ela mas faz o todo parte. é a Ela não pessoa, é. né? É. O Então, seu assim, filho, a sua filha deficiência que não tem está na. paralisia É, cerebral, que tem exatamente. alguma deficiência, ele não é a deficiência que ele tem. A deficiência faz parte dele, e não o contrário. E dentro dessa linha, a mãe falou muito bem aí do aspecto emocional, porque é o seguinte, se você às vezes tira ali teu filho da escola uma semana, só por isso já dá um impacto na vida dele, ele vai deixar de ver os amigos dele, ele vai deixar de ter aqueles momentos de alegria que ele tinha na rotina, e de repente, para ele pegar algum ranço e não querer fazer isso nunca mais, não é difícil. Dependendo da idade da criança, não é difícil. Então, tudo, eu sou da opinião de ir aos pouquinhos, mas com muita consistência, sabendo aonde quer chegar. E aí, vai outra sacada, é dividir. Se você pegar uma criança com paralisia cerebral e querer jogar uma meta grande e enxergar essa meta daqui 2 anos, isso é um erro. É você ir dando Não é. passo a passo, fazer pequenas metas. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu consegui correr já 21 quilômetros, mas eu não aguentava correr um quarteirão. Eu não conseguia correr 100 metros sem parar. O que eu fiz? Eu corri 100 metros num dia, 150 metros no outro, e eu nunca pensei em 21. Os 21 daqui um pouco se apresentou para mim. Eu fui correr 5, eu pensava nos 5 quilômetros, para mim era o limite. Aí depois eu pensei nos 10, aí fui para os 15, dos 15, aí conforme você vai evoluindo, a evolução cada vez, por mais que ela demore, se você faz uma base bem feita e até uma base emocional, do meio para frente é sempre mais rápido do que do começo até a metade. Então, assim, para mim sair dos 5 para o 21, dos 10 para o 21, foi muito mais rápido do que eu sair do 0 para o 5, entendeu? Porque aí você já faz uma base de musculação, você já faz tudo, e você vai fazendo coisas que te fazem bem mentalmente, que você gosta, e aos pouquinhos você vai evoluindo. Então, assim, agora para ter mais informações e dar opiniões mais detalhadas, a gente tem que conhecer a idade que tem a criança, o profissional que está fazendo esses tratamentos, tudo isso. É muito difícil você dar uma opinião sem ter essas informações. Mas eu acredito muito, foi a linha que deu certo comigo e que dá certo até hoje, que é a linha que eu aplico na minha vida de atleta, que é muita constância, mesmo que vai aos poucos. Tem dia, por exemplo, que eu treino 20 minutos, mas eu não deixo de treinar, de me mexer nenhum dia. Eu acho que esse é o grande segredo. Eu gostaria de complementar até uma coisa aqui, assim, que também foi, que ajudou muito, é a diversidade da forma de trabalhar. Eu me lembro que chegou uma época com o Samuel, onde ele começou nessa parte de alongamento, porque tem uma época de crescimento que eles dão aquele boom um pouco mais intenso, e, e assim, nesse momento, eu me lembro que ele não queria mais colaborar, ele estava enjoado comigo, com aquela situação, com os tipos de exercício todo que eu tinha que fazer, porque tinha que criar muito. O Samuel sempre gostou da diversidade das coisas, dos desafios e tudo. E eu me lembro uma época que eu conversei até com um personal, ele era sobrinho de uma amiga minha,
E eu conversei com ele e propus a ele para que ele pudesse me ajudar com o Samuel. Então você veja, não era um profissional dentro da área da neurológica, né? E que ele fez um trabalho espetacular. E o Sam teve um rapport tão grande com essa pessoa e com ele que assim foi muito legal e eu tive um resultado muito bacana e proveitoso. Então, às vezes, assim, então tem tantos tratamentos, tantas coisas que às vezes muitas mães não têm condições. A gente sabe que mexe muito na parte do nosso orçamento, nas dificuldades, as dificuldades de a gente levar a criança a fazer. E aí eu sei que ele topou fazer um desafio conosco, né? Ele aceitou a proposta que eu fiz com ele de ele atender o Samuel lá em casa, e aí ele diversificou várias coisas. Então, às vezes, eu digo, a diversidade do tratamento também é muito importante, porque tudo se torna muito monótono. A criança não gosta, a Sim. gente mesmo como adulto, a gente enjoa, e então a gente tem que ser muito criativo com tudo isso, porque, veja só, a fisioterapia é uma coisa que eles têm que ter a vida inteira. Até hoje o Samuel faz fisioterapia nessa, assim, Sim. depende disso. Então, é importante a gente ter períodos e diversificar os tipos de atendimento, ver se a criança ela tem um feedback legal com esse profissional, respeitar sempre esse lado. É uma das coisas assim que eu nunca passei por cima foi desse sentimento, sabe? Respeitar ele como pessoa, respeitar as necessidades dele, a vontade de algumas coisas, claro que da mesma forma a gente sempre tinha que negociar, porque eu sempre trouxe a ele a consciência da necessidade que ele tinha. Da mesma forma que ele tinha que se alimentar, ele tinha que se exercitar. Então eu sempre trouxe consciência a ele no sentido de dizer assim, ó, Sam, você é um deficiente físico e você depende, você é diferente dos outros, você depende disso. Então eu nunca encobri o fato do A que ele realidade. era, a realidade dele. Por isso, a gente tem várias colocações, o senhor tem muitas experiências assim na vida sobre bullying, que hoje é chamado de bullying, mas na época. Na Então, assim, época, não. ele soube enfrentar de maneira assim muito sutil as coisas. Ele, na verdade, o Sam sempre soube enfrentar isso, porque eu nunca assim coloquei para ele que ele era como os outros. Não, eu sempre coloquei, você é diferente, você é assim. Todos Vocês nós temos sabem deficiência. que. Mãe, Cada uma falta 7 minutos para o Instagram derrubar a gente aqui. Eu só queria contar uma história que, para mim, foi o que mudou minha vida. E foi você que fez isso. Uma vez eu acordei atrasado para ir para a escola e fui dar para minha mãe. Não era tão pequeno, né? Já devia ter meus 11 anos aí. E tem tanta história. cheguei em casa e com um bilhete para minha mãe assinar, que eu estava atrasado e tal. E eu fui justificar para ela, mãe, mas eu me atrasei porque eu demoro muito mais para botar os tênis. Eu demorei aí 15 minutos, eu demorava 15 minutos. E a minha mãe sempre me estimulou a fazer sozinho as coisas. E isso muitas vezes é mais difícil, porque era muito mais rápido ela calçar o tênis para mim do que ficar ali do meu lado, ó, faz assim, então tenta assim. Para ela era difícil também, mas todo comodismo tem um preço. Isso é uma frase que a minha mãe fala muito. Então, assim, ela dispunha desse tempo ali, às vezes de ficar 15 minutos comigo, me ajudando com palavras, mas não fisicamente, para que eu pudesse fazer sozinho, porque ela sabia que ela não ia estar sempre ao meu lado. E aí ela chegou, filho, é o seguinte, se você demora 15 minutos a mais e você atrasou por causa disso, acorda mais cedo e eu vou continuar acordando a hora que eu sempre acordo, porque dá tempo de arrumar o café para vocês e a gente sair. E aí eu comecei a acordar meia hora mais cedo. E isso trouxe para mim o seguinte, para mim ter uma vida parecida com as pessoas que não têm deficiência, eu tenho que fazer mais, muitas vezes eu vou ter que me dedicar mais, e aí eu trouxe tudo isso para o mundo corporativo. Quando eu trabalhava numa empresa, que eu trabalhava em horário comercial,
eu pedi para trabalhar 1 hora mais cedo, porque eu fazia das 7 às 5, e aí eu conseguia fazer 1 hora de exercícios com o personal, de 5h30 às 6h30, e de manhã cedo, às 5h30 da manhã, eu fazia fisioterapia até às 6h30, porque por mais que eu tinha direito de ter um atestado e colocar um atestado da empresa para trabalhar 1 hora menos por dia, eu não queria isso, porque eu sabia que às vezes tinham pessoas que faziam a mesma função que eu, que recebiam a mesma coisa, e eu queria ser igual a todo mundo. Então, a inclusão é você saber abrir mão, entre aspas, de alguns privilégios também que possam te beneficiar, porque se você só quer inclusão quando você é prejudicado, você, na verdade, está querendo ser egocêntrico, você está querendo ser egoísta, porque a inclusão, como muitas coisas na vida, é uma via de mão dupla, né? Você tem que fazer também por merecer, e o que for direito seu, ótimo, maravilha. Mas sempre tenha em mente isso, como que os outros vão analisar meritocracia. E isso minha mãe trouxe muito desde pequeno. Ela nunca facilitou uma situação, ela nunca deixou que eu justificasse alguma situação pela minha deficiência. Ela sempre me deu formas de eu fazer mais ou fazer melhor, apesar da minha limitação, e não justificando ela. É. Que bom que aprendeu, né, filho? Não foi simples assim, né? Legal, Na época, legal. na época eu briguei muito contigo. Que bom. Legal, legal, filho. Gente, então é isso. Só perguntaram aqui também, mãe, qual aparelho que eu usei para melhorar a minha dicção. Não teve aparelho, foi fonoaudióloga Ó, mesmo. É não, 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 fortalecimento. não. Não, não. Você colocou um disjuntor do céu da Ah, boca sim. e esse disjuntor foi colocado mais ou menos você tinha 3 anos de idade, onde toda semana tinha que regular. E aí, como não tinha ortodontista aqui em Barreiras naquela época tudo, então eu que fazia essas regulagens. Daí cada 2, 3 meses a gente te levava na consulta, né? Mas é um disjuntor que ele vai trabalhar no desenvolvimento ósseo, que o Samuel tinha o céu da boca extremamente côncavo e, inclusive, mudou muito essa parte da fisionomia, da respiração, ajudou demais isso. É bem bacana isso, né? E dá E aí, para futuramente evitar de fazer cirurgias ósseas, essas coisas que são muito chatos, né? Agora, claro, é bem enjoado, ele até hoje é o mesmo método que é colocado. As mães não gostam muito porque ele é trabalhoso, ele deposita alimento difícil em para si, limpar, é difícil para né? limpeza e tal, mas digo que vale a pena, viu? É um ano Eu ainda, não, mas eu usei, vale a pena passar. eu usei muitos aparelhos ortodônticos, mas também É, fiz muitas fonos. Até hoje eu faço alguns exercícios de fono pela minha voz, para melhorar minha dicção. Hoje meu trabalho depende de eu ter uma dicção legal, né? Então eu tenho que melhorar isso mas sempre, sempre, o sempre. primeiro resultado de eficiência começou com esse aparelho que é um disjuntor, que ele expande o céu da boca e acompanha a parte do crescimento ósseo. Ó, o corredor especial Biel aqui, meu amigo de corrida, ele falou, até ele se surpreendeu com essa informação. Pois é, Rodrigão, tem muita coisa que a gente não lembra quando criança, né? Mas o que eu lembro é das fonos, porque não são legais e eu faço até hoje, mas tem que fazer. O Glauber, meu amigão aqui de Rio Preto, mãe. Eu amo seu filho, um exemplo e um irmão para a vida que a vida me deu. Parabéns. Tamo junto, Oh, Glauber. Tamo junto. Vocês podem ter tudo que recíproco. orgulho, bacana, bacana mesmo. Mãe, deixa só uma mensagenzinha bem rápido que a gente já vai cair aqui para essas mães, para as pessoas que nos acompanharam aí durante essa hora. O que eu mais quero, que eu quero dizer assim, gente, a vida vale a pena, tudo vale a pena, não desistem nunca. Façam tudo que tem que ser feito na hora certa. E vou dizer o que eu sempre disse para Samuel: toda comodidade tem um preço.
ou alto ou não sei, depende de cada um. Mas façam, façam que vale a pena. Hoje eu tenho esse orgulho todo, cada vez que eu vejo é muito grandioso, vale a pena. E eu tenho a gratidão de você ter feito tanto e continuar fazendo. Obrigado a Obrigada, você, filho. muito obrigado, Muito pai. obrigada, filho. Falta 30 segundos para a gente cair aqui. Só avisar que essa live vai ficar disponível por 24 horas. Mãe, um beijo, muitas saudades. Um beijo para todo mundo Beijo. que ficou nos acompanhando aí. Te amo. Valeu, filho. A mãe também te ama muito. Valeu. Saudades, mãe. Manda um beijo pro pai e pros meninos aí. Também, saudade, morrendo de saudade de você, Felipe, Carol. Beijo.